Olá, primeiro e terceiro ano, como é que vocês estão? Espero que todos estejam muito bem. Hoje, na nossa aula de biologia, nós vamos falar sobre tecidos conjuntivos. Nós temos falado sobre corpo humano e nós falamos que os 4 principais tipos de tecidos são tecidos epiteliais, tecidos conjuntivos, tecidos musculares e tecidos nervosos. Já estudamos tecidos epiteliais e chegou a vez do tecido conjuntivo. Então, se você está no primeiro ano, pega o seu livro 3 de Biologia 1 do SAS e abra aqui no capítulo 10, tecido conjuntivo, lá na página 28. E se você está cursando, então, o terceiro ano, abre no capítulo 22.2, na página 726 do seu livro 360 de Biologia. E vamos juntos, então, conversar sobre esses tecidos que são tão versáteis. Gente, os tecidos conjuntivos também são conhecidos como tecidos conectivos, porque eles representam um arcabouço que fazem a sustentação dos tecidos, horas conectam tecidos diferentes para formar os órgãos, eles dão a arquitetura interna do nosso corpo. E a gente tem que, então, aprender algumas características para que a gente saiba tipos celulares, como que eles são, quais são suas características gerais. E na verdade, quando a gente falou de tecido epitelial, a gente já aprendeu um pouquinho de tecido conjuntivo, porque a gente aprendeu a pele e a gente falou que a epiderme é tecido epitelial. Mas quando a gente falou da derme, já falamos que a derme era tecido conjuntivo. Então a gente já deu aí uma introdução sobre tecido conjuntivo, não? Os tecidos conjuntivos, na verdade, se caracterizam por apresentar vários tipos celulares e uma grande quantidade de matriz extracelular, uma imensa quantidade de matriz extracelular que é produzida e secretada pelas próprias células. Além disso, eles possuem vasos sanguíneos, então completamente diferente dos tecidos epiteliais, que tinham pouquíssima matriz extracelular e as células eram super perto uma da outra, né? Eram células justapostas. Essa não, as células vão estar afastadas uma da outra devido à grande quantidade de matriz extracelular que vai ter entre uma célula e outra e vai ter então vasos sanguíneos nutrindo essas células. Gente, a matriz extracelular é formada por fibras e por substância fundamental. Essa substância fundamental é um complexo aí de glicoproteínas, é uma substância fluida, gelatinosa, pode ser calcificada, depende do tipo de tecido conjuntivo que a gente está falando. Então, realmente, tecido conjuntivo é bem variado. A gente divide o tecido conjuntivo em tecido conjuntivo propriamente dito, que é um tecido conjuntivo mais geral, encontrado na maior parte do corpo, e daí temos tecidos conjuntivos especiais. Nós vamos começar entendendo quais são os tipos celulares, os tipos de fibra, e depois a gente vai falar do tecido conjuntivo propriamente dito, e depois nós vamos estudar então os tecidos conjuntivos especiais. O tecido conjuntivo propriamente dito, a gente separa em frouxo e denso. Já os tecidos conjuntivos especiais, temos vários tipos. Pode ser tecido adiposo, tecido cartilaginoso, tecido ósseo, tecido sanguíneo e hematopoético. Tudo isso, acreditem, aqui no livro do primeiro ano, na página 29, a gente tem esse esquema aqui, ó, que separa então. Quando a gente falar de tecido conjuntivo, a gente fala de tecido conjuntivo propriamente dito e tecido conjuntivo de propriedades especiais e todos esses tipos aqui. Então a gente vai precisar de mais de uma aula para falar sobre todos eles, tá bom? Mas então são tecidos versáteis que a gente encontra aí em várias partes do nosso corpo, são tecidos muito importantes e com muitas características. Vamos falar sobre os tipos de fibra que a gente encontra na matriz extracelular. Encontramos fibras colágenas, obviamente feitas de colágeno, mas o que elas vão fornecer então para esse tecido conjuntivo? Força e resistência a trações.
Por isso elas vão estar abundantes nas cartilagens, nos ossos, nos tendões e nos ligamentos, tá bom? Então, para dar força e resistência à tração. Também tem fibras elásticas para dar elasticidade, então são feitas de elastina, é uma proteína mais fina do que o colágeno, tá bom? E ela vai estar principalmente na pele, nos pulmões, nos vasos sanguíneos para dar essa elasticidade que é necessária. Então, na pele, vasos sanguíneos e pulmão, que vai precisar dessa elasticidade. E a gente também tem fibras reticulares, que é de colágeno também, mas vai formar uma rede para dar sustentação nos músculos, nos nervos, nos vasos sanguíneos, sustentando então todas essas estruturas no seu lugar e sustentando as células, tá bom? Aqui no livro do primeiro ano, a gente tem essa imagem de microscópio. A gente pode ver aqui colorido então, ó, de cor de rosa aqui, as fibras de colágeno e aqui então formando essa rede, as fibras reticulares, tá? Então, para a gente ter conhecimento dessas fibras. E agora a gente precisa então falar dos tipos celulares, gente, para que a gente tenha conhecimento de quais são os tipos celulares, para que daí quando a gente falar dos tipos celulares, a gente já saiba quais são eles. Quais são os tipos celulares que a gente tem? Vários, tá bom? Mas o começo nos ajuda a entender qual é o tipo que a gente está falando, da onde que ele está, e o finzinho vai nos ajudar a entender que tipo de célula que é, porque nós temos sempre células jovens, com uma alta taxa de metabolismo, então que está fazendo muita matriz extracelular e secretando, jogando bastante matriz extracelular para fora, e depois ela vai se tornar uma célula adulta. Então, sempre que for uma célula jovem, o fim do nome dela é blasto. E sempre que for uma célula adulta, o fim do nome dela vai ser cito, que significa célula. Então, por exemplo, se o nome for fibroblasto, é uma célula que vai estar, então, presente principalmente no tecido conjuntivo propriamente dito, nesse que tem bastante fibras, e blasto é jovem. Se for um fibrócito, cito é adulto, tudo bem? Então, vamos tentar entender esse bando de células, porque olha quantas nós temos. Gente, todas essas células, lógico, né, vão ter origem de células-tronco multipotentes. Já aprendemos sobre células-tronco. Elas podem ser encontradas ou na medula óssea ou no mesoderme. Então, olha só, temos célula-tronco mesenquimais, que vão originar fibroblastos, que vão estar principalmente no tecido conjuntivo propriamente dito, que então, quando amadurece, são fibrócitos. Temos lipoblasto, lipo de gordura, né? E quando amadurece, são os adipócitos, então tecido adiposo. Temos o condroblasto, que quando são células maduras, condrócito, condrocartilagem. E também temos osteoblasto, que quando amadurece, osteócito, tecido ósseo, ósseo, tá bom? E também temos as células-tronco hematopoéticas, que vão formar o tecido hematopoético, né? E daí vão ser o macrófago, o leucócito e o mastócito. Esses aqui estão relacionados à defesa orgânica do nosso corpo. Os macrófagos, eles fazem a fagocitose de partículas estranhas ao nosso corpo. Os mastócitos, eles têm grânulos que eles vão atuar na defesa do nosso corpo, atuando nas reações alérgicas e nas inflamações. E já os leucócitos são os nossos glóbulos brancos, que vão atuar também na nossa defesa contra micro-organismos invasores. Então, vamos falar sobre o tecido conjuntivo propriamente dito, gente. Os tecidos conjuntivos propriamente ditos são esses bem genéricos. Então, neles nós vamos encontrar principalmente fibroblastos e fibrócitos, tá bom? Essas são as células mais predominantes e eles estão presentes em todos os órgãos do corpo, dando sustentação e preenchendo espaços. Nós encontramos dois tipos de tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso. Isso vai se dar de acordo com a proporção de fibras. O tecido conjuntivo frouxo tem
poucas fibras. E o tecido conjuntivo denso tem muitas fibras. Quando tem muitas fibras no tecido conjuntivo denso, essas fibras podem estar organizadas em uma única direção, e daí a gente vai chamar isso de tecido conjuntivo denso modelado. E daí, se elas estão organizadas em feixes paralelos, essas fibras vão dar resistência quando exerce força em uma única direção. Então, onde que elas vão estar presentes? Nos tendões e nos ligamentos, para dar resistência numa direção só. Agora, pode acontecer dessas fibras não estarem organizadas. Se elas não estão organizadas, elas formam redes, dando então uma resistência a tensões para todas as direções. É uma rede tridimensional, né, das fibras. E daí, então, onde elas estão presentes? Por exemplo, nas camadas mais profundas da derme, porque a derme, né, sofre, então, tensões para todos os lados. Então, ela tem que ter resistência para todos os lados. Aqui, ó, no livro do primeiro ano, a gente tem imagens tanto do tecido conjuntivo frouxo, com poucas fibras, aqui o tecido conjuntivo denso modelado, com muitas fibras, e aqui o tecido conjuntivo denso não modelado, muitas fibras, mas elas não estão organizadas numa única direção, tá bom? Agora, vamos falar do tecido adiposo, né? Tem muitos adipócitos, certo? Então, a célula principal aí é os adipócitos. Os adipócitos têm a sua característica, uma grande quantidade de gordura dentro. Então, olha aqui, gente, se a gente olhar, né? Olha o tanto de gordura que a gente tem aqui dentro, a célula, né? Maior parte dela é um depósito de gordura. A gente tem também aqui, ó, no livro do primeiro ano, a imagem do microscópio. Olha quanta gordura aqui dentro da célula, tá bom? E para que serve todo esse acúmulo de gordura, essa grande quantidade de gordura no citoplasma? Principalmente reserva energética, tudo bem? Então, no caso dos mamíferos, ela tem uma grande importância para a reserva energética e também ela está em grande quantidade encontrada na hipoderme. Por quê? Porque ela vai atuar no isolamento térmico, né? A gente sabe que gorduras são más condutoras de calor e isso vai auxiliar no isolamento térmico, na manutenção da temperatura corporal. E por isso que então animais que vivem em ambientes frios têm um maior acúmulo de gordura, tudo bem? Então a gente tem aí, esse é um outro tipo de tecido, então conjuntivo. E para a gente finalizar então essa primeira aula em que a gente está falando de tecido conjuntivo, a gente vai falar de mais um tecido conjuntivo especial, que é o tecido cartilaginoso. O tecido cartilaginoso, então, também conhecido como cartilagem, ele está presente principalmente nas articulações ósseas e também sustentando alguns tecidos moles, como por exemplo nas orelhas e no nariz. Sustenta, né, esses tecidos moles para que aqui fique sempre aberto, o pavilhão auditivo, e a gente possa então captar os sons. E também vai estar participando da formação dos ossos longos. Quando a gente for falar de tecido ósseo, ossos e esqueleto, a gente vai falar mais como que a cartilagem participa então da formação dos tecidos ósseos. Gente, a célula principal, né, que forma as cartilagens, então é o condroblasto, quando ele é jovem, e daí quando ele já secretou bastante matriz extracelular, e daí é uma célula madura, é o condrócito, tá bom? A gente não tem imagens dele no livro do terceiro ano, a gente tem aqui, ó, no livro do primeiro ano, tá? Olha só, aqui a gente tem as células, os condrócitos aqui, eles se acumulam em lacunas, tá? E daí, então, geralmente é um agrupamento de uns 8, mais ou menos, e ao redor a gente tem a matriz extracelular que eles secretaram, tá? Então, eles ficam aprisionados ali. O que a gente tem de uma exceção aqui no tecido cartilaginoso? O tecido cartilaginoso é avascular, gente. Ele é uma exceção dentro dos tecidos conjuntivos. Falamos que tecido conjuntivo
tem vasos sanguíneos, tecido cartilaginoso é uma exceção, ele é avascular. Por isso, ele vai depender dos vasos sanguíneos que vão chegar na camada que recobre a cartilagem, no pericôndrio, tá bom? Então, ele vai depender disso aí. Por isso, lesões na cartilagem se recuperam mais devagar. Por quê? Porque não tem um suprimento direto ali, né, de nutrientes e tudo mais, tá bom? A matriz cartilaginosa, ela é formada por fibras colágenas e elásticas e por glicoproteínas, por condroitina, por isso que ela tem essa capacidade mais elástica, né, que a gente tem. E ela tem uma intensa atividade metabólica quando essas células são jovens, tá bom? Para que serve as cartilagens? No caso das articulações, para proteger mesmo os ossos do atrito, tá? Então, ela tem aí uma função muito importante para a proteção desses ossos do atrito e para, então, permitir os movimentos por muito tempo, tá bom? Então, tem aí sua grande importância, tá? Gente, por hoje a gente vai parar essa primeira aula por aqui, porque são muitas informações de tecidos conjuntivos propriamente ditos, tecidos conjuntivos especiais. Ainda a gente precisa falar dos tecidos ósseos, do esqueleto, tá bom? Então a gente continua na nossa próxima aula. Vejo vocês em breve. Tchau, tchau!